Uma mulher denunciou para a polícia e declarou nas redes sociais que um segurança a teria estuprado em uma festa no Réveillon. O segurança, por sua vez, disse que a relação sexual foi consensual. A Polícia Civil ainda investiga o caso. O assunto gerou polêmica e muita gente ainda tem dúvidas sobre o que realmente é considerado estupro. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o jurista Yuri Soares de Mello. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Boa O que tarde. pode ser considerado estupro? Olha, o artigo 213 do Código Penal brasileiro é muito claro quando define que é você constranger alguém, né, a manter uma conjunção carnal mediante uma violência ou grave ameaça. E não só a conjunção carnal, né? Com a modificação da Lei 12.015 de 2009, foi incorporado também atos libidinosos. O que é isso? São atos prazerosos. Por exemplo, para deixar muito claro ao seu telespectador, o que seriam esses atos prazerosos? Você dá um beijo numa moça sem ela consentir, ou num moço também. Então veja que a lei ela teve uma amplitude muito grande. Lembrando que o tempo de apenamento nesses casos que acabei de falar varia entre 6 anos e 10 anos de cadeia. Quem é considerado pela lei vulnerável? Olha, isso é uma modalidade nova dentro do Código Penal brasileiro também, é o artigo 217-A. E ele estabelece algumas pessoas que podem ser consideradas vulneráveis. Por exemplo, nós temos aquela pessoa enferma, que tem uma gravidade de doença, as pessoas com doenças mentais que não podem determinar-se por si e qualquer outro tipo de situação que faça com que a pessoa não possa dar o consentimento de forma consciente à questão do ato Ingerir sexual. bebida alcoólica, por exemplo, Pois é uma é, o situação. caso que estamos a discutir aqui é bastante interessante nesse ponto, a questão da ingestão da bebida alcoólica, né? Porque o que se observa, pelo menos que se vê na mídia, né? Não sou eu que estou falando, o que se observa, que se observou recentemente no caso que você falou, é que a pessoa, a mulher, né? Ela estaria sob o efeito de álcool. Agora, o que é importante ressaltar aqui ao telespectador é que a lei ela não gradua a quantidade de álcool. Não quer dizer se você está vulnerável de forma média, leve ou grave, ou leve, média ou grave. Não quer dizer. Estando vulnerável ou com pouca bebida ou não, é vulnerável. Então tem que ter realmente bastante atenção quanto ao consentimento dessa pessoa. Será que ela consentiu realmente sabendo o que estava fazendo ou não? Isso aí é o que vai, o grande mérito que vai ser discutido no processo. Sim, sim. Em outros casos, não neste específico, né? A pessoa bebeu demais e consentiu no momento, depois se arrepende, fica uma situação também de vulnerabilidade. Ela pode ser incluída, ela pode alegar que ela foi estuprada também? Esse consentimento também está comprometido. Então, muita atenção. Geralmente as pessoas têm, a gente vê por aí, né? O cidadão ou a cidadã dá um álcool para alguém para forçar, mediante, digamos assim, a baixa compreensão dessa pessoa ter uma relação sexual, para aproveitar disso, isso é estupro também. Quer dizer, então, mas ela permitiu, sim, mas ela permitiu em que circunstâncias? Porque ela ou ele, né? Pode ser o homem também. Quer dizer, em que circunstâncias isso aconteceu? Bebeu um pouquinho, sim, mas tem que tomar cuidado. A pessoa que está sã, que está percebendo que o outro está em estado de vulnerabilidade, na verdade, deve se abster da decisão, não deve considerar muito realista aquela decisão do consentimento ao ato sexual. Então tem que tomar cuidado. É melhor não ter relações Nada. sexuais com aquela pessoa. E menores de 14 anos são consideradas vulneráveis também, não é isso? Essas são vulneráveis absolutamente. Essas não têm nem consentimento, com ou sem consentimento. Porque entende a lei que a pessoa menor de 14 anos de idade, a lei entende que ela não está ainda de acordo com não tem ainda o aprendizado necessário psicológico, né? Maturidade, né? Idade suficiente para entender, digamos assim, as suas próprias decisões. Então, mesmo que não tenha bebido, mesmo que não esteja sob efeito de substâncias de drogas, ainda assim, a lei proíbe a pessoa menor de 14 anos a ter relações sexuais. Isso é uma proibição da lei, não pode sob hipótese alguma. De 14 a 18 é permitido. Sim, de 14 a 18 é permitido, sim.
desde que haja o consentimento, né? E o estupro, ele é considerado um crime hediondo? O que é o crime hediondo? Explica pra Olha, gente. os crimes hediondos são os crimes que estão estabelecidos na Constituição Federal Brasileira. Veja que são crimes constitucionais, né? E são crimes gravíssimos, né? Que são crimes considerados crimes de repercussão nacional, de repercussão social. Então, o crime de estupro, tanto na sua modalidade tentada, quanto na sua modalidade consumada, é considerado sim um crime hediondo. Ou seja, você começa a responder esse crime, a cumprir a pena no regime fechado. Já encarcerado, não tem possibilidade de regime semiaberto e muito menos aberto. O senhor falou pena de 6 a 10 anos, mas tem os agravantes também aí, que pode aumentar um Tem. pouco essa... No caso do estupro, né, do artigo 213, 6 a 10 anos. No caso que estamos a falar aqui sobre o estupro do vulnerável, nós temos uma pena de 8 a 15 anos. Nos casos das agravantes, pode chegar a 20 anos de cadeia. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado aí quando tiver alguém bêbado, alguém fora de si, e essa pessoa dizer, venha fazer sexo comigo. O meu conselho, não faça. Tá. E os casos de estupro, eles tendem a levar muito tempo na justiça ou o processo é rápido? Olha, a justiça, de uma forma geral, hoje no Brasil, principalmente com o processo judicial eletrônico, que é uma nova modalidade processual, né, tem tido um andamento, vamos dizer assim, diferenciado de antigamente, né? Demorava muito. Mas nesses casos criminais com relação ao estupro, geralmente são julgados mais rápido. Você não vê mais uma ação, a não ser em casos extremamente complexos, que caibam recursos e que merecem realmente serem analisados, mas, no geral, eu tenho observado na lida do dia a dia, né, que tem sido até rápidos. No caso, por exemplo, mudou muito a lei, né? No caso antigamente, a mulher que era casada, ela deveria, não era entendido de estupro se ela não quisesse. Hoje em dia mudou isso, né? Muita atenção a você aí que nos escuta nesse momento. Às vezes você acha que o fato de estar casado, a sua esposa ou o seu esposo deve ter relações sexuais com você a hora que o cidadão ou a cidadã quiser. Não é bem assim. O consentimento vale para as relações de casamento também. Então, é possível que você estupre sua esposa. Ah, mas eu estou casado há 20, 30 anos. Estupro do mesmo jeito, 6 anos a 10 anos de cadeia. Muito obrigada pela participação, doutor. Muito obrigado, um abraço a todos.